400 milhões de anos. Pois é, galera. Imagina você encontrar isso preso numa rocha, no meio do nada, em Kamchatka, na Rússia, a cerca de 200 quilômetros de Tígil. E não é um osso, não é um dente, é um mecanismo. Já falaremos disso mais à frente. Cara, uns arqueólogos na China acabaram de abrir uma tumba de 700 anos e deram de cara com um negócio bizarro na parede. Um mural detalhado de uns pais enterrando o próprio filho vivo. Mas espera só até você ouvir o motivo, é mais doido do que você imagina. É uma tumba estranha em formato de octógono da era mongol que foi construída em Yanquan uns 700 anos atrás. E as pinturas nas paredes contam umas histórias bem pesadas. O teto, em forma de pirâmide, está cheio de desenhos do sol, da lua e das estrelas, tudo normal para a época. Só que um dos murais mostra a história de um casal tentando enterrar o filho vivo. Os outros murais também são curiosos porque mostram pessoas usando roupas mongóis, em vez das roupas tradicionais chinesas daquele tempo. Mas pode ser que a cena da criança sendo enterrada não seja tão sinistra quanto parece. Tem uma lenda chinesa antiga sobre um cara chamado Guozhu. Ele e a esposa cuidavam do filho e da mãe do Ju, que estava doente. Eles estavam com a grana curta e não tinham comida para todo mundo, aí decidiram enterrar a criança para salvar a mãe. Como recompensa por esse suposto ato de bondade, os deuses deram para eles um monte de moedas de ouro quando eles estavam tentando cavar um poço. Agora ricos, eles desenterraram o filho e viveram felizes para sempre. Que lenda doidona, né? Imagina você encontrar isso preso numa rocha, no meio do nada, em Kamchatka, na Rússia, a cerca de 200 quilômetros de Tígil. E não é um osso, não é um dente, é um mecanismo. Arqueólogos da Universidade de São Petersburgo dizem que o achado foi certificado. E o arqueólogo Yuri Golubev contou que, quando chegaram ao local, ficaram parados olhando porque o que estava ali parecia impossível. Centenas de pequenas engrenagens dentadas, metálicas, como partes de uma máquina. Tipo relógio, tipo computador. E agora vem a frase que divide todo mundo. O terreno onde isso estava teria 400 milhões de anos. Para tudo por um segundo. Comenta aí, você acredita nessa história ou isso te parece exagero? Porque naquela época, a vida era simples. Dinossauros? Nem pensar. Então, quem faria uma máquina? Alguns apontam para uma civilização perdida, outros vão direto para algo que veio do céu. E tem quem diga, calma, pode ser um fenômeno geológico, uma datação mal interpretada ou uma história que cresceu rápido demais. E ainda tem um detalhe inquietante. As peças teriam fossilizado muito rápido, como se tivessem sido seladas em um instante, num pântano antigo coberto por camadas vulcânicas. Agora me diz, se isso fosse real, o que seria mais assustador, uma civilização antes da nossa ou algo que nem veio da Terra? Em 2017, os arqueólogos confirmaram que acharam o santuário perdido de Ártemis Amarísia na ilha grega de Eubeia. Uns meses depois da descoberta, rolou um medo de que a equipe tivesse se precipitado. Mas, para a sorte deles, acharam mais coisas em 2018 que ajudaram a confirmar que o anúncio original estava certo. No local, as equipes acharam um par de galerias que definem o formato do templo, tanto do leste quanto do norte, além dos restos de uma fonte sagrada. Isso completa as descobertas de 2017, incluindo o altar do templo, uma estatueta religiosa de cobre e quartzo e, o mais importante de tudo, pedaços quebrados de uma estátua da Ártemis. Também acharam a base de uma escultura nova em 2018 e nela estão gravados os nomes de Ártemis, Leto e Apolo. O motivo do lugar ser tão difícil de identificar é que o templo foi praticamente varrido do mapa 2100 anos atrás. Mas, por incrível que pareça, tem sinais de que o pessoal continuou adorando os deuses ali nas ruínas por até 300 anos depois. Talvez o lugar nunca tenha deixado de ser sagrado, mesmo em ruínas. A gente costuma pensar nos mamutes lanosos como relíquias do mundo antigo, tipo os dinossauros. Mas não é bem assim. Embora seja verdade que eles existiram faz tempo e estão extintos agora, eles chegaram a viver na mesma época que os primeiros humanos. E agora a gente tem prova de que os humanos caçavam eles para comer a carne e usar o pelo. Podemos dizer isso com certeza graças à descoberta de 14 esqueletos de mamutes num buraco em Tutepec, ao norte da cidade do México,
que os especialistas acham que foi construído de propósito como uma armadilha pelos nossos ancestrais. Se eles estiverem certos, isso muda o jeito que a gente vê a relação entre humanos e mamutes. Antigamente, todo mundo achava que os humanos só matavam mamutes se dessem a sorte de achar um ferido ou preso por acaso. O tamanho e o formato do buraco, que tem 15 mil anos e foi cavado com quase 2 metros de profundidade, mostram que ele foi feito de propósito. Ou seja, aqueles caçadores antigos eram um pouco mais espertos e desenrolados do que a gente achava. Se você curte arqueologia, com certeza já viu uns murais gregos antigos interessantes por aí. Mas talvez nenhum que se pareça com esse. É um mosaico de seixos, aquelas pedrinhas de rio em formato de polvo. O mosaico foi achado numa casa de banho antiga em Arta, na Grécia, mas é muito mais velho que a própria construção. A casa de banho tem 2.400 anos e foi feita quando Arta se chamava Ambrácia. Mas parece que ela foi construída em cima de um mosaico que já tinha uns 200 anos. As pedrinhas do mosaico, que tem um diâmetro de 4 metros, não foram pintadas nem tratadas antes de serem colocadas. O polvo é a estrela do show, mas também tem desenhos de um cisne, um golfinho e um cupido tradicional. Ninguém sabe o significado da cena, mas nada impede que ela não signifique nada mesmo. Quem encomendou, ou era o dono, talvez só achasse bonito. O local do antigo forte romano de Vindolanda, na Inglaterra, tem sido um prato cheio para os arqueólogos ultimamente. As escavações continuam e toda semana sai coisa nova. Alguns dos objetos mais incríveis achados lá são essas sandálias de hipopótamo, que na verdade são um tipo de ferradura romana antiga. As 4 ferraduras estão tão bem preservadas que ainda dá para ver os frisos, um detalhe feito para não deixar a ferradura cair do pé do cavalo. Os arqueólogos conseguiram datar elas do século I. 9 fortes romanos foram feitos em Vindolanda ao longo dos 500 anos que os romanos ficaram lá, com cada legião nova construindo em cima do que os outros deixaram. Isso faz do lugar um site super complicado de escavar, e é por isso que está demorando tanto. Isso serve para lembrar o quanto a parceria entre humanos e cavalos é antiga. Mas as ferraduras de hoje em dia devem ser bem mais confortáveis para o bicho do que esses negócios esquisitos aí. As Ilhas Órcades, no norte da Escócia, são habitadas faz dezenas de milhares de anos. Na ilha principal você encontra o Ness de Brodgar, um dos sítios arqueológicos mais importantes da Europa. Já saiu muita coisa valiosa de lá ao longo dos anos, mas o que acharam em 2018 foi de cair o queixo. Naquele ano, acharam mais de 30 mil pedaços de cerâmica, ossos dos primeiros moradores, ferramentas de pedra e osso e um machado da era neolítica surpreendentemente brilhante. Esse machado é um de 2 machados de pedra polida achados no local, mas um brilha bem mais que o outro, mesmo os dois tendo sinais claros de que foram muito usados como ferramentas. Os prédios que ficavam ali tinham telhados de pedra, mas eram segurados por vigas de madeira. Talvez esse machado tenha sido usado para fazer essas vigas mais de 5.000 anos atrás. Os historiadores não sabem o nome do povoado, mas ele devia ser importante estrategicamente porque era cercado por paredes de pedra de 2 metros de espessura. Uns arqueólogos fizeram a descoberta da vida deles quando acharam um monte funerário nas montanhas remotas do Cazaquistão em 2018. Lá, num planalto, eles encontraram mais de 3.000 joias de ouro e pedras preciosas que devem ter pertencido à realeza do povo Saka, que viveu na região. A coleção foi descrita como algo que não tem preço e tem mais ou menos 2.800 anos. As montanhas Tarbagatai são difíceis de chegar e o terreno é brabo, o que provavelmente fazia de lá um lugar ótimo para enterrar gente importante, sabendo que ninguém ia conseguir invadir ou roubar as tumbas, ou pelo menos não até os arqueólogos aparecerem quase 3 milênios depois. O que já recuperaram inclui placas, correntes, colares de ouro e sininhos decorativos. Mas o que mais impressiona são as mini miçangas de ouro que eram costuradas nas roupas, que mostram um nível de microsoldagem que a gente ia ralar para imitar hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia. Isso por si só já mostra que o povo Saka era muito mais do que só um bando de nômades, como alguns historiadores pensam. Parece que 2018 foi um ano muito bom para os arqueólogos no mundo todo, porque foi também o ano que acharam uma cidadela enorme da Idade do Bronze na Romênia.
A cidadela, ou o que sobrou dela, é maior do que a antiga cidade de Troia. Não dá para ver muita coisa na superfície, mas pesquisas magnéticas e outras técnicas mostraram detalhes incríveis, tipo os restos de um fosso de 4 metros de profundidade em volta de uma muralha que já teve 22 metros de altura. Dentro dessa muralha gigante ficava um palácio inteiro, com mais de 92 metros de comprimento e 40 metros de largura. Tudo dentro do palácio era feito de argila, lama e madeira. Com base no jeito que foi construído e nas evidências científicas, dá para dizer que a cidadela foi feita 3.400 anos atrás. Para você ter uma ideia, a antiga Troia ocupava uma área de 29 hectares no seu auge. A cidadela romena ocupa 89 hectares. O grande mistério aqui é porque não existe nenhum registro histórico de um lugar tão gigante. Cerca de 1.800 anos atrás, uma nobre grega foi vestida com suas melhores joias de ouro e enterrada no monumento de estilo romano na ilha de Síquinos. O túmulo dela foi finalmente redescoberto por arqueólogos em março de 2018 e todas as joias maravilhosas ainda estavam lá. É raro achar um túmulo assim que não tenha sido roubado, o que faz dessa uma descoberta super valiosa. Graças a uma inscrição no monumento, a gente sabe que essa mulher se chamava Neiko. Como ela conseguiu ficar escondida por tantos anos é um mistério, porque o túmulo fica dentro do monumento Episcope. É um lugar que os arqueólogos já conheciam e achavam que já tinha sido todo revirado. Agora eles acham que o monumento inteiro pode ter sido construído só para proteger esse túmulo. A história não diz quem foi Neiko, mas ela claramente era muito rica. Ela foi pro túmulo com um colar de ouro, pulseiras de ouro maciço, uma fivela incrível e vários vasos de metal. Os pesquisadores esperam descobrir mais sobre ela, mas ainda estão no começo das buscas. O sítio asteca do Templo Maior na Cidade do México já revelou muita coisa ao longo dos anos. Muitas dessas descobertas são macabras e sangrentas, mas algumas superam todas as outras. Em julho de 2018, os arqueólogos confirmaram que acharam os restos de uma criança bem no pé do Templo Maior. A criança não morreu de causas naturais. Na real, os arqueólogos têm quase certeza de que ele foi vítima de sacrifício humano. Se for isso mesmo, é a segunda descoberta desse tipo na área. A primeira foi em 2005. A vítima era um menino e tinha entre 8 e 10 anos quando morreu. Se ele foi sacrificado, é provável que tenha sido para Huitzilopochtli, o deus asteca da guerra. Isso teria acontecido durante o século XV. A pista para isso é um peitoral de madeira que a criança estava usando quando foi enterrada. Ele se chama Anahuatl e está ligado ao deus da guerra. 2 asas de pássaro foram enterradas com o menino, o que é um sinal de sacrifício humano se a gente comparar com outros enterros astecas conhecidos. Por onde os romanos passavam antigamente, eles deixavam mosaicos incríveis para trás. O Reino Unido, que foi ocupado pelos romanos por quase 4 séculos, tem mais mosaicos do que quase qualquer outro lugar da Europa, tirando a própria Itália. Alguns dos melhores mosaicos deles foram expostos ao público no meio de 2018, depois de serem achados em Leicester, na Inglaterra. Os mosaicos foram encontrados junto com dezenas de pedaços de cerâmica e até umas armas antigas quando 2 terrenos de antigas fábricas foram escavados. Já tinham achado mosaicos romanos bons em Leicester antes, mas esses foram considerados os melhores dos últimos 150 anos. Antigamente, esses mosaicos eram chãos de quartos individuais dentro de uma mansão luxuosa. A vida na mansão devia ser bem confortável. Os arqueólogos também acharam grampos de cabelo, miçangas, broches, moedas e peças de jogos que provavelmente eram dos donos da casa. Os banhos romanos da cidade ficavam a uma curta caminhada dali, então esse lugar era valorizadíssimo na época. Em 2019, o maior mosaico intacto do mundo foi exposto em Antáquia, na Turquia. Na verdade, a inauguração foi um evento tão grande que o hotel inteiro do Museu de Antáquia foi construído em volta dele. O mosaico, que tem 1.300 anos e cobre mais de 840 metros quadrados, foi descoberto em 2010. Os especialistas acham que ele pode ter sido o chão do maior prédio público da antiga cidade de Antioquia. Tem sinais de que o prédio foi muito danificado por terremotos nos anos 526 e 528, mas embora o mosaico tenha sofrido um pouco, ele sobreviveu inteiro. Antáquia é famosa no mundo todo pela qualidade e quantidade de mosaicos romanos, mas não tem nenhum que chegue aos pés desse.
O mosaico e o hotel ficam pertinho da igreja de São Pedro, que por sua vez foi construída em volta de uma caverna que dizem ser a igreja cristã mais antiga do mundo. É uma região muito especial. A gente poderia ter perdido uma coleção incrível de moedas romanas antigas se não fosse pelo olho vivo de uns operários italianos. O Teatro Cressone, que estava abandonado na cidade de Como, estava sendo demolido quando um trabalhador viu um negócio dourado num canto do porão. Ele desligou as máquinas e foi ver de perto. Foi aí que ele percebeu que era um jarro antigo. A demolição acabou quebrando o lado do jarro, o que é uma pena, mas o estrago fez as moedas de ouro caírem pelo chão. Quando os especialistas chegaram e terminaram de escavar, acharam mais de 300 moedas com referências aos imperadores Honório, Antêmio e Líbio Severo, o que mostra que as moedas têm no mínimo 1.500 anos. Parece que alguém escondeu elas de propósito atrás de uma parede no porão e nunca voltou para buscar. Azar de quem perdeu, sorte da arqueologia. Chocolate tem data de validade. Algumas pessoas até arriscam comer uns dias ou semanas depois que vence, mas eu duvido que alguém encararia essa caixa de chocolates aqui. Ela foi achada num sótão em Immingham, na Inglaterra, em 2022 e tem 122 anos. Quando viram a caixa, os historiadores locais mataram a charada na hora. Caixas desse tipo eram mandadas para os soldados britânicos que estavam na Guerra dos Boeres. Teoricamente, eram um presente da própria Rainha Vitória, embora não tenha sido ela quem embrulhou, né? A rainha teve dificuldade para conseguir os chocolates na época porque a guerra estava indo mal e as maiores empresas de chocolate do país eram de donos Quakers. Os Quakers são pacifistas por natureza e eram contra a guerra. A Rowntree's foi a única que aceitou abrir mão dos princípios e fazer os chocolates, mas eles mandaram tudo de graça em latas sem marca para ninguém dizer que eles estavam lucrando com o conflito. Quando você está entediado, que tal um jogo de tabuleiro? Eles são um jeito de passar o tempo faz milhares de anos. Infelizmente, a gente esqueceu as regras de alguns jogos antigos. E é por isso que a gente não sabe direito o que fazer com esse tijolo de jogo medieval. Ele foi achado numa escavação recente no castelo de Vyborg, na Rússia. Fazer o tabuleiro era simples, era só gravar uma grade na argila e depois queimar. Os arqueólogos já viram desenhos assim antes e acham que pode ser um jogo chamado tabulai, que em português seria algo como trilha ou moinho. Se eles estiverem certos, o jogo era meio parecido com xadrez. Cada jogador começava com 9 peças e tentava capturar as do outro fazendo uma linha de 3 em qualquer direção. Mas o desenho das grades muda muito de lugar para lugar, então não tem como saber se era tudo o mesmo jogo ou versões diferentes. O castelo foi feito no século XIII, então é justo imaginar que o tabuleiro seja dessa época também. O que você dá de presente para um líder militar que acabou de comandar a maior operação de combate da história da Grã-Bretanha? Bom, se você for tipo os romanos, você dá uma mão de bronze maciço, tipo a que acharam no Forte de Vindolanda em 2018. A mão é da época de uma invasão romana gigante na Escócia no ano 210, quando 50.000 soldados romanos entraram no país e lutaram até Aberdeen, matando milhares de nativos no processo. Essa guerra foi muito importante para os romanos, tanto que o imperador Septímio Severo liderou o exército pessoalmente. Ele achava que o chefe das tribos escocesas tinha quebrado um acordo de paz e foi lá para dar uma lição que eles nunca iam esquecer. Não se sabe se a mão foi esquecida por acidente ou se foi enterrada como um agradecimento aos deuses da guerra depois que o conflito acabou. Esses atos simbólicos eram comuns entre os soldados romanos que eram bem supersticiosos. Em janeiro de 2018, acharam um navio a vapor Pulaski que estava perdido faz tempo na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O navio estava desaparecido desde 14 de junho de 1838. Acham que a caldeira do navio explodiu do nada, afundando o barco na hora. O navio tinha passageiros muito ricos na época e afundou com uma carga que valia $150 mil em 1838. Ajustando pela inflação, isso dá uns 5 milhões de dólares hoje em dia. Esse tesouro perdido é um incentivo e tanto para os mergulhadores tentarem recuperar as coisas. E um grupo já fez isso várias vezes desde que acharam o local. Eles recuperaram mais de 100 objetos, mas nenhum tão emocionante quanto esse relógio de ouro de 18 quilates feito na Grã-Bretanha.
O relógio parou às 5h11 da noite, momentos depois da explosão e do navio afundar. Daria para dizer que o lugar dele é num museu, mas em vez disso ele foi para leilão em abril de 2020. Depois de várias ofertas, o relógio quebrado e estragado pela água foi vendido por pouco mais de $15 mil. Bom, galera, por hoje é só. De qual dessas descobertas vocês gostaram mais? Conta pra gente aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o que vem por aí.